Salve, salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar aquele vídeo, não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Tô com essa cara inchada aqui porque eu cochilei ali no sofá. Hoje eu lavei a casa, fiz o que eu tinha para fazer. Eu tô morando só atualmente. Fiz tudo que eu tinha para fazer, deitei no sofá ali, cochilei, eu ia gravar esse vídeo agora, que era domingo. Eu tenho que postar esse vídeo hoje à noite. E eu não fazia a mínima ideia do que eu ia gravar. E eu falei assim, vou procurar aqui no YouTube. E achei um canal. Tipo, eu gosto muito de Classroom of the Elite, o anime que acabou agora, essa temporada. Ainda por cima eu gravei um vídeo da surra que o Akanoji deu no Ryuan. E eu achei um canal aqui no YouTube, que ele postou um vídeo no dia 30 de agosto. O canal chama Psicologia dos Animes, nunca tinha visto esse canal na minha vida. Ele postou um vídeo, aprenda 5 hábitos comportamentais do Yanokoji. Isso, para a vida. Psicologia Classroom of the Elite. O vídeo tem 119.698 visualizações, eu vou ser os 119.699. Vão lá, fortaleçam o canal, o vídeo vai estar sempre na descrição. O vídeo original no qual eu estou reagindo. Tem bastante comentários, o vídeo de 10 minutos. Então nós vamos reagir ao que ele vai falar agora, não faço a mínima ideia. Em 1, 2 e 3 e já! Quando você sabe que o homem quer, vamos ver. Psicologia dos Animes, episódio 101. Eu sou o Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje tem a manipulação como a principal característica, mas é o hábito que o define. Hoje vamos refletir sobre o Yanokoji Kyokuka. Tem spoiler da primeira temporada de Classroom of the Elite. Vamos lá. Se falamos do Yanokoji, falamos do córtex pré-frontal, uma região que está bem aí atrás do seu osso da testa, que está envolvida em muitas funções cerebrais. Uma dessas funções, e uma das mais importantes, é a função executiva, ou a capacidade de se autorregular e planejar com antecedência. Quando falamos desse personagem, também nos referimos a controle cognitivo, que é a capacidade de orientar o desempenho da tarefa, conduzindo o comportamento direcionado a metas e inibindo tendências habituais de resposta. E tudo isso é algo bem difícil de fazer, só que esse personagem foge bastante dos padrões. Ele mantém esse comportamento direcionado a metas por um longo período de tempo, e ele mantém essa mesma base emocional, mesmo em circunstâncias pessoais e sociais adversas. Agir como ele, de fato, não é uma tarefa fácil. O processo que ele usa para agir daquela forma já é uma habituação. Habituação refere-se a uma resposta reduzida a um estímulo repetitivo. Significa uma forma de adaptação onde a exposição prolongada ao estímulo não provoca mais uma resposta ao organismo. Ou seja, para ele já é meio que fácil agir daquela forma. Para vocês verem que os animes são muito profundos. Se a gente for parar para pensar, o centro das ações dele não são relacionados exatamente à manipulação, mas sim a hábitos que ele realiza com tanta frequência que ele acaba se sobressaindo em relação aos outros personagens do anime. Então eu separei aqui 5 comportamentos que ele traz no anime, comportamentos habituais que contribuem para ele ter todo esse sucesso no anime. Só lembrando que essa atitude dele é algo bem raro, bem difícil, e eu, por exemplo, ainda não sei o que acontece com ele na sala branca. Ou seja, talvez a forma que ele age não foi de maneira natural, mas enfim, só descobriremos isso em outras temporadas. Então vamos lá, 5 comportamentos do Yanokoji que ajudam na sua regulação emocional. O primeiro, esconder habilidades. Sim. Esconder habilidades seria algo positivo, foda pra caralho. Escondendo coisas que você é bom. Esconde as habilidades faz isso em dele, diversos skills. momentos do anime. Desde tirar 50 pontos em um exame onde ele poderia tirar a maior nota, e até mesmo como não receber nenhum crédito pela ação que ele fez, tirando o foco dele mesmo. Ele não se importa muito com o fator ser lembrado. É como se os ganhos dele não fossem motivados pelos outros enxergarem isso. A ideia de pressionar outras pessoas parecendo o mais inteligente possível pode parecer uma estratégia interpessoal básica. Tipo, você gostaria que alguém admirasse você pela sua inteligência ou habilidades, mas tem sim um lado positivo de não mostrar muito isso. Laura Vance e Hada Nation Shoshan falam que esse comportamento meio que contraproducente pode ser semelhante à maneira como um funcionário, por exemplo, encobriria um conhecimento a fim de manter um senso de controle em uma situação onde ele se sente estressado, ou seja, fingir que não tem uma habilidade para que ninguém peça ajuda para a pessoa fazer isso. O grande ponto de esconder o que você tem, esconder sua habilidade, ajuda você a parecer ter um senso maior de humildade. O Yanokoji usa claramente isso para não levantar suspeitas sobre suas habilidades, para que os outros não se comportem de uma maneira diferente perto dele, para que os outros meio que abaixem a guarda. Um estudo bem interessante liderado pelo pesquisador Christian Hilbert mostra que muitas pessoas usam a humildade para esconder informações. No estudo, as pessoas que foram
foram mais modestas com suas qualificações percebiam que sinais ocultos, quando descobertos, fornecem informações adicionais sobre o remetente. Peraí, mas poderia ser ruim? Como é que alguém vai ficar ciente de suas habilidades se você não as mostra? Só que o que acontecia? No estudo, as pessoas que escondiam suas habilidades se sentiam confiantes de que aqueles que importavam para eles descobririam suas habilidades de qualquer maneira. Como acontece na história do Anokoji. As pessoas que importavam para ele no quesito descobrir sua habilidade, de alguma forma saberiam dessa habilidade dele, independente se ele revelasse ou não. Como é o caso da professora dele. O segundo comportamento é a não reação. O Anokoji não reage em quase nenhum momento. Nem quando alguém vai contar algo pra ele, diz que não vai contar depois. A gente vê naquela cena que a Sakura liga desesperada pra ele e ele não esboça nenhuma reação. Ele se mantém calmo naquele momento. Uma atitude não reativa é algo bem difícil, exigindo bastante uma autoconsciência do que de fato te tira da linha de base emocional. O Anokoji sempre está refletindo muito sobre tudo. Ele consegue meio que rotular o que ele vai fazer. Estudos mostram que a mera rotulagem verbal de emoções negativas pode ajudar as pessoas a recuperar o controle. O pensador Matthew Lieberman refere-se a isso como rotulagem de afeto. Ele fez um estudo com ressonância magnética funcional e mostrou que essa rotulagem de emoção parece diminuir a atividade nos centros emocionais do cérebro, incluindo a amígdala. Esse amortecimento do cérebro emocional permite que o seu lobo frontal, a parte de raciocínio e centro de pensamento, tenha maior influência sobre uma resolução de um problema. E é muito esse fator de não reagir a situações ou pensar bastante antes de reagir a algo faz com que ele tenha muito sucesso nas situações que ele enfrenta. A Horikita, em diversos momentos, fala mais alto com ele, o provoca de alguma forma e ele sempre se mantém da mesma maneira, como se fosse de fato um hábito. Não só apenas com ela. Basicamente, ele evita estar em situações que poderiam tirar ele dessa zona de não reação. E essa observação e rotulagem é o principal ponto disso. O que leva ao terceiro comportamento, o entendimento da perspectiva do outro. Parece algo bem óbvio, mas costuma ser algo bem difícil de fazer. Essa habilidade de entender a perspectiva do outro é algo que traz bastante vantagem pra gente nas relações sociais. Porém, é difícil, as pessoas teimam em ficar no seu próprio mundo, confirmando o que já acredita e perdem a oportunidade maior de entender a outra pessoa. Se você vivesse no mundo sozinho, ficar imerso no seu próprio pensamento e acreditando só nele faria sentido, mas não no mundo de relações humanas. Por exemplo, em um estudo do pesquisador Max Andrea Edel, ele testa a ideia de que pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline podem se beneficiar de uma forma de terapia na qual ganham a capacidade de mentalizar ou aprender a formar uma imagem realista do que a outra pessoa está pensando, sentindo ou apenas pretendendo. Ou seja, vendo o mundo de uma perspectiva diferente da própria pessoa. O Anokoji é mestre nisso. Ele tenta a todo instante entender o que está passando no mundo do outro. É quase como se ele quisesse sair da própria crença dele involuntariamente. Tanto que o Anokoji usa isso como manipulação, sempre se baseando no que a outra pessoa gosta. Como ele fez com a Kushida, que ele já sabia que era alguém que gostava de parecer. Eu odeio ela. Odeio essa mulher. Ele percebe que a Horikita é alguém que gosta de se isolar. Ele toca na questão principal dela. Ele fala pra ela que se ela continuasse isolando, que isso apenas causaria danos a ela. Ele dá um conselho de algo que ele não faria. Ou seja, baseando totalmente na perspectiva dela. O quarto tipo de comportamento é falar menos. Por mais que um estudo recente mostrou que pessoas que falam na maior parte do tempo em uma conversa são percebidas pelo outro como mais confiáveis e mais agradáveis de estar por perto. Só que o ato de falar mais precisa ser mais analisado, porque depende muito do que você fala também. Existe uma clara diferença entre falar muito e falar com qualidade. O resultado desse estudo, inclusive, se assemelha até à percepção que a gente tem do Anokoji e da Kushida, por exemplo. A Kushida, por falar mais, com certeza eu me sentiria mais confortável em falar com ela e em confiar nela do que no Anokoji. Só que isso não quer dizer que quem fala mais e tem mais amigos é necessariamente mais observador ou presente em uma conversa, ou até mesmo mais confiável. No caso, você é percebido como mais confiável. O Anokoji fala menos, porém consegue perceber melhor o que está acontecendo com as outras pessoas ao seu redor. Como quando ele percebe que a Sakura está agindo de uma forma insegura. Ele percebe que ela era tímida, ele percebe que ela temia conexão social. Já a Kushida, que fala com todo mundo, quase não percebeu isso nela. Logo depois ele conversa com a Sakura, consegue perceber que ela estava insegura e a aconselha a não pensar muito em agradar os outros. E o Anokoji acaba influenciando ela a pensar por si mesma. Falar menos também é positivo para você aprender mais. Todo mundo tem algo a ensinar pra gente. A gente só vai aprender se a gente ouvir. Além do fato de que se você falar menos, sua opinião tende a ser mais ouvida, porque se torna um evento único, o que leva as pessoas a prestar atenção mais. Mas esse anime é muito massa, mano. É muito profundo. Se você não viu, assista. E obviamente falar menos está relacionado a não reagir e te impede de dizer coisas que você se arrependeria depois. Pesquisas neurológicas mostram que os cérebros processam informações auditivas 10 vezes mais rápidos do que as pistas visuais. O padrão de ouvir sintoniza o nosso cérebro aos padrões do ambiente mais do que qualquer outro dos sentidos. O quinto comportamento e o mais importante, o autocontrole. Manter o autocontrole é algo muito difícil. O Anokoji mantém sua base emocional por um período maior de tempo. A região do córtex pré-frontal é a grande responsável
responsável por nosso autocontrole, ou seja, é a região responsável pela inibição de uma resposta. O córtex pré-frontal é extremamente dependente da experiência por si só. O problema é que ele usa células caras e bastante energia. Como diz o pesquisador Robert Sapolsky, autocontrole é um recurso finito. Por isso precisamos ser estratégicos sobre como planejamos nosso dia. Ou seja, temos que pensar com antecedência e usar estratégias preparatórias para que gastemos menos energia na decisão de fazer a coisa mais difícil do que a coisa mais fácil. Porque dificilmente manteremos o controle durante o dia inteiro. Por isso é importante saber seus pontos fracos, ou o momento em que o seu autocontrole tem mais chance de falhar. O psicólogo Howard Hacklin argumenta que o autocontrole vem da escolha de padrões de comportamento ao longo do tempo, em vez de atos individuais e atos isolados. A decisão de parar de fumar é de fato uma decisão de iniciar um padrão de comportamento. Por exemplo, fumar um cigarro hoje à noite é não perceber a conexão entre o ato de hoje à noite e o padrão de atos ao longo de muitas noites e muitos dias. Não fumar hoje torna mais fácil não fumar amanhã, e não fumar amanhã torna mais fácil não fumar no dia seguinte, e assim por diante. Ou como é Ayano Koji, não sair da base emocional por mais tempo hoje ajuda a não sair mais da base emocional amanhã. Para ter uma maior regulação emocional, você pode tanto incluir a regulação implícita da emoção, ou seja, processos que ocorrem automaticamente em grande parte fora da consciência consciente e ocorrem em estágios muito iniciais do processo de regulação das emoções, quanto a regulação explícita das emoções, que envolve o uso de estratégias conscientes para modificar respostas emocionais. Apesar de todos esses pontos, mesmo assim algo não parece estar certo no contexto do Ayano Koji. No contexto de personalidade, é como se faltasse algo, porque geralmente alguém que consegue manter bons hábitos por mais tempo costuma sentir melhor consigo mesmo e mais agradável. E no caso do Ayano Koji, não necessariamente parece alguém que consegue desfrutar de sua própria existência. Vamos descobrir isso mais tarde no anime. Como você percebeu, não existe fórmula mágica para adquirir novos hábitos, para ter mais autocontrole em mais situações. Essa região do córtex pré-frontal é basicamente a responsável por você fazer a parte difícil. Só que isso envolve bastante constância, ou seja, repetir várias vezes o mesmo padrão de comportamento por bastante tempo, até que aquilo se torne o mais habitual possível. É totalmente possível fazer isso. Caso você tenha algum tipo de transtorno, aí é mais difícil, que envolve outras questões, e vão causar impactos significativos que podem dificultar esse tipo de comportamento de bons hábitos. Se você tem algum transtorno, procure ajuda, não se cobre. Ou seja, cada um de vocês tem uma história diferente, contextos únicos e formas diferentes de ver a vida. Ou seja, existem várias variáveis. Só não podemos fugir do fato de que somos o que fazemos repetidamente. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Caramba! Que vídeo profundo foi esse? Primeiro de tudo, tô surpreso que o YouTube não passou nenhuma propaganda durante o vídeo. Um vídeo de 10 minutos. Epa, surpreso. Segundo, isso é pra vocês verem a complexidade que os animes têm. Os animes são muito complexos. Existem vários tipos de animes. É lógico que existem muitos animes rasos. É lógico. Como existem pessoas rasas. Mas Classroom of the Elite é um anime que ele é muito complexo. O Ayano Koji é uma pessoa complexa. É uma pessoa que não demonstra muitas emoções. Eu não sou psicólogo. E você também provavelmente não é psicólogo. Ou se tiver algum psicólogo que está me vendo, ele pode confirmar nos comentários que mesmo você não sendo da área, você consegue perceber que ele não é uma pessoa normal. Só pelo fato de ele ficar numa cara de paisagem o tempo inteiro. Isso não é uma coisa que uma pessoa normal faz. Então, todos conseguem perceber. Eu tô muito ansioso por uma nova temporada. Eu gostei muito do vídeo desse cara. Depois, se por acaso esse vídeo tiver um bom feedback, eu posso fazer mais reações aos vídeos que ele posta, porque eu achei bem interessante a abordagem do canal dele, que é essa abordagem da psicologia dos animes. Imagina, você vê a psicologia daquele Isekai Oji-san, aquele tio louco. Seria um vídeo bom. Olha, ó, se ele ver meu vídeo aqui agora, nessa parte final, ele vai curtir do que eu tô falando. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo. Eu falei menos durante o vídeo, porque é um vídeo que eu tinha que prestar atenção para dar esse feedback final para vocês. É um vídeo mais cabeça. Não é uma coisa assim que eu posso falar muito durante o vídeo. Nesse eu deixei mais para falar aqui agora no final. Antes de finalizar esse vídeo, não esquece de deixar o gostei. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos. A meta é chegar a uns 1000 inscritos e nós estamos chegando lá. Então, até o próximo vídeo. Falou. Fui.